Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, queridos. Bom dia. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu queria falar um pouquinho com você nessa manhã sobre Jesus ser a nossa fonte, ser a nossa fonte. O porquê que nós somos motivados a fazer as coisas. Qual é o motivo que nos faz tomar ações, largar as nossas coisas e estar servindo ao Senhor. Não é simplesmente porque nós queremos, porque seria muito confortável para mim permanecer no Brasil. Mas algo maior mexia dentro de mim. E aí eu te pergunto nessa manhã, o que é que tem mexido dentro de você? O que é que tem motivado você a estar servindo a essa base, a estar servindo a essa casa? Sabe, querido, nós precisamos entender que Jesus é a nossa fonte e nós não podemos fazer as coisas simplesmente para agradar pessoas ou simplesmente porque temos uma ideia para fazer. Nós fazemos as coisas porque Jesus é a nossa fonte e nós somos a fonte do poder de Deus aqui nessa terra. Porque a minha vida e a sua vida alcança a pessoa, leva a salvação, leva o sozo de Deus para a vida das pessoas. Aonde eu e você chegamos, o poder de Deus se manifesta, porque nós somos a fonte do poder de Deus aqui. Sabe, amado, nós carregamos algo que vai além do que nós queremos. E levante sua mão e diga: graças a Deus, eu fui chamado. Mesmo que você não vá para um campo transcultural, mesmo que você não viaje à fronteira das nações, você foi chamado e você carrega um poder. E não é qualquer poder, é o poder dúnamo de Deus. Amém? E para a gente começar, a gente vai ler agora lá em... Abra comigo lá em João 37. E aqui você vê que vai contar a história da mulher samaritana. Mas o que eu quero grifar para você está no versículo 37 e 38. Você lê a história com calma em casa. E diz: no último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Deus, não creio? Então do seu interior flui a vida de Deus. De você, querido, flui a vida de Deus para alcançar outras pessoas. Uma vez que você clamou e hoje o mundo está clamando por socorro, hoje as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Você anda nas ruas, eu não sei aqui em outros lugares, mas você anda na rua, você olha para as pessoas estão desesperadas por uma palavra de salvação, as pessoas estão desesperadas por uma oração, por um abraço, as pessoas, tudo que elas querem é alguém que diga assim: vem aqui, eu vou ajudar você, eu vou te dar a palavra, eu vou te dar aquilo que você está precisando. E não é bem material, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que elas estão precisando. Sabe, queridos, eu não sei se você percebe isso, mas mesmo lá em Angola, a gente tem a oportunidade de andar nas ruas, fazer trabalho evangelístico, e graças a Deus, porque essa igreja aqui, ela está um sucesso. Ela está rompendo, crescendo, eu tenho acompanhado, eu fico me alegrando em tudo aquilo que você está fazendo aqui. Através de missões, de evangelismo, tem feito um trabalho maravilhoso, mas não é só isso que Deus tem. Deus tem algo maior e mais profundo para mim e para você. Imagina Jesus em pé gritando. Como diz no 37. Jesus se colocou em pé e clamou em prantos: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim.
Imagina Jesus, porque, amado, ele estava vendo o que o mundo estava precisando. E não era somente naquele tempo, esse clamor continua acontecendo hoje. Porque hoje Satanás e as potestades desse lugar não estão brincando de sufocar as vidas das pessoas. Tudo que elas querem é matar, é sufocar, é trazer notícias. Infelizmente a gente está num mundo ainda que não recebeu a plenitude da graça de Deus. Mas eu creio que isso vai chegar e vai acontecer. E as pessoas estão desesperadas. Agora, eu e você precisamos nos colocar como Jesus. E dizer: ei, quem tem sede, vem a mim, porque eu sou a fonte de Jesus e o poder dele para manifestar para você nessa manhã, nesse dia, nessa terra. É na fila de banco onde você estiver, é no hospital onde você estiver, é aonde você trabalhar, você é a fonte do poder de Deus. Sabe, queridos, quando o seu celular descarrega, ou quando, às vezes a gente nem deixa descarregar, né? Porque quando chega aquela mensagem que está descarregando, a gente pega uma tomada e já conecta direto. Você já está conectado à fonte verdadeira. Assim como um celular natural precisa de uma fonte, um condutor. Você é o condutor de Deus aqui nessa terra. Você é aquele que está ligado à palavra de Deus, se enche da palavra de Deus e transmite a palavra de Deus. Existe um caminho para que esse poder se manifeste. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você não é qualquer pessoa, você só não é mais um membro da igreja de Campo Grande, você é o agente poderoso de Deus aqui nessa terra. Você recebeu um chamado, você recebeu, algo foi delegado para você a partir do momento que você aceitou salvação. O poder passou a habitar dentro de você. Então não se veja, isso é na sua família, isso é na sua casa, isso é onde você estiver. Não se veja só mais uma pessoa que estou ocupando um lugar na igreja. Você está na igreja certa, fazendo a coisa certa para manifestar o poder de Deus para outras pessoas. E isso é através das suas ações, isso é através da sua palavra, isso é através do seu abraço, isso é através de uma palavra que só vai dizer assim: o que você precisa, vem, porque eu tenho uma palavra certa para você. Amados, o mundo está doente. E está em nós a solução. A Bíblia diz que do nosso interior é do nosso espírito, fluirão. Ela não será retida, ela vai fluir. E uma fonte, eu tive esses dias em Minas Gerais, né? Minas Gerais com Estênio. Quem conhece Estênio e Raquel aqui? Casal poderoso. Se você ainda não conhece, eu creio que você vai ter a oportunidade de conhecer. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na cidade de Varginha. E aí, amados, nós estivemos com ele no final de semana passado, retrasado, né, amor? 15 dias atrás, para ficar sem confusão. E aí eles nos levaram para conhecer a cidade. E no meio da cidade, amados, existia uma fonte. E quando eu cheguei lá, foi bem engraçado, porque havia muitas pessoas ali pegando água daquela fonte. E aí a Raquel, ela falou assim: Kaline, essa fonte, ela abastece a cidade, a comunidade, essa fonte abastece todo mundo que está necessitando de água. E aí eu perguntei, eu disse: eu posso beber e provar? Amado, na hora que eu falei isso, veio aquele start dentro de mim. O Espírito Santo disse: eu sou a fonte, mas só usufrui e acessa o poder aquele que decide tomar posse. A fonte, ela está disponível, mas se a gente não decide buscar da fonte, a gente vai ter a fonte, mas não vai ter o poder da fonte. Se a gente não decide, queridos, tomar o nosso passo e agir com aquilo que nós carregamos, nós vamos ter
a fonte disponível. E o que eu mais achei interessante é porque era aquela fonte cheia de rocha ao lado e somente uma bica. Um canozinho fininho passando. Às vezes a gente quer algo sobrenatural. Mas sabe que o poder de Deus, que é a fonte que nós carregamos, Ele age através de uma simples palavra que você libera na vida de pessoas. E eu vi quantas pessoas estavam ali, carregando, enchendo as suas garrafas e saindo dali abastecidos com os seus carros. Ei, a fonte está disponível para você. O que é que você precisa nessa manhã? Jesus é a fonte da vida. Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da sua provisão, Ele é a fonte do seu sustento, Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa. O que você está precisando? Ei, levanta e vem tomar acesso. É seu, está disponível para você. Amém? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre fonte. Eu não sou muito boa nessas coisas, porque eu costumo dizer que não tenho muito essa coisa de mestre em mim, mas eu fui pesquisar um pouquinho. E daquilo que eu encontrei, mas a fonte é como se ela fosse uma nascente de água. Como se fosse, não, ela é uma nascente de água. Ela é um manancial. Ela é uma fonte que jorra água. E ela não seca. Ela é diferente de poço, porque poço seca. Você não é poço, você é fonte. Você nunca vai secar, por mais que você der, você sempre vai estar algo fluindo de você. Você recebe e libera. Você recebe e libera, porque você é um manancial de água. E para que exista uma fonte, vários raios, assim eu vi lá no estudo, vários raios, como se fossem veias de água. No interior que eu moro, a gente cava muito poço, cacimba. E lá no meu quintal, no quintal do meu avô, tem uma cacimba, um poço. Só que esse poço é diferente de um poço comum. Porque esse poço, ele já tem mais de 12 anos que nós moramos lá. E ele nunca secou. Porque as veias de água foram encontradas. E toda vez que a gente puxa a água, ela começa a encher de novo. Quanto mais a gente puxa, quanto mais a gente tira, mais ela enche. E hoje ela abastece 2 casas. Se uma fonte natural que está no meu quintal consegue abastecer 2 casas, imagina a fonte que está dentro de você. Porque você está enraizado na palavra, você está enraizado no poder de Deus, na salvação, em Jesus Cristo, que é a sua rocha inesgotável. Ela não vai cessar. Então não se preocupa quanto às questões que acontecem no mundo. Sim, as pressões vêm, mas elas só vêm para cair. A pressão não é a sua fonte. A sua fonte está em Deus. As pressões não é quem governa você. Quem governa a nossa vida é a palavra de Deus, é a fonte. E porque nós somos fonte, nós precisamos abastecer o mundo, as nações, os bairros de Campo Grande. Porque nós somos a fonte, querido. Nós precisamos deixar fluir o que nós carregamos. Às vezes eu não estou dizendo você, mas eu estou dizendo eu. Às vezes eu sou egoísta. Porque eu sei o que eu carrego, mas eu só olho para o meu umbigo. Deus, eu preciso disso. Deus, faça isso comigo. Deus, realize isso. Senhor, manifeste. Não, a fonte é para você, mas é para quem está do seu lado. Você pede para você, mas nós pedimos para quem está do nosso lado. Nós abastecemos a nossa vida, mas abastecemos a vida de outras pessoas. Amado, nós carregamos um poder incomparável. O mundo, ele não consegue entender aquilo que eu e você carregamos. Eu ouvi uma frase, eu costumo dizer não, nosso querido, saudoso Rosilon dizia que tem coisas que é só para missionário e milionário. Quem é missionário? Missionário não é só quem vai para o campo. Todos vocês são missionários. Porque se você pega a causa de missões e ora por missões, se você intercede pelas nossas vidas que está no campo, você se torna um missionário conosco. E com todos aqueles que estão fazendo missões.
Se você ora em favor da nossa vida, você também é um missionário. Quem é milionário aqui? Os braços de milionário aumentaram mais. Eu acho que você está com receio de ser missionário. Mas não fique com receio não, querida. A vida missionária é maravilhosa. E a mesma pressão que você vive aqui, a gente carrega ela, a gente vive num campo missionário. Mas a mesma graça que você desfruta aqui é a mesma graça que a gente desfruta lá. O mesmo Deus que você serve aqui é o mesmo Deus que você serve, que você tem lá. Agora, para que nós possamos passar elas, nós precisamos entender quem é a nossa fonte. Qual é o poder que nós carregamos? E eu te pergunto, você conhece realmente a sua fonte? Porque quando nós conhecemos a nossa fonte, amado, por mais que tenha vontade de desistir, a gente vai olhar para o autor e vai dizer, Senhor, eu não posso desistir, porque o que eu carrego é maior do que eu mesmo. Deus não chama a gente para desistir. Uma vez que a gente colocou a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Não vou dizer para você que não dá vontade de desistir, dá. Muitas vezes deu vontade de desistir. Muitas vezes veio o questionamento, eu poderia estar na minha casa, no melhor tempo da minha vida, vivendo a minha vida, mas eu iria fazer igual Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, viverei sempre assim. Não, Deus não chamou você para viver sempre assim. Deus chamou você para um crescimento, nos chamou para o crescimento. E crescimento é mudança de estações. Então você está vivendo mudanças de estações, mas você carrega a fonte, por mais que seja desconfortável algumas vezes, nós precisamos entender aquilo que nós carregamos. E como eu já falei, nós não carregamos qualquer coisa. Eu não carrego simplesmente um guardanapo. Se alguém chegar para mim pedindo cura, esse guardanapo não vai curar. Se alguém chegar para mim pedindo dinheiro, esse guardanapo não vai prover dinheiro. O que eu carrego, o que você carrega é o poder de Deus. Que quem chegar para você com sede, se é sede de cura, você vai liberar cura e ela vai ser curada. Porque o nosso papel é liberar, é encher a vida das pessoas. O papel de Deus é curar. Agora, às vezes, nós carregamos a fonte e achamos que o nosso trabalho é fazer tudo. Não, nós somos os mordomos de Deus. Servimos a Ele. Então, é através da cura que a pessoa vai se achegar a Jesus. Nós somos o agente de Deus curador aqui na terra. Porque Isaías 53, 3 e 4 diz que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Agora, quando nós cremos com o nosso coração, amados, lá em Angola, eu amo orar por pessoas com doença. Porque pense num povo fervoroso. Pastor já teve lá qualquer coisa, eu falo, aleluia, glória a Deus. E sai fazendo uma festa, quebrando tudo lá dentro da igreja. A gente tem até que mudar algumas coisas lá, porque senão quebra tudo. E amados, quando as pessoas chegam, e eu digo assim, chegou perto de mim, vai ter que receber da fonte. Então, quem chegar perto de você vai ter que ser cheio. Vai receber da fonte, porque você não é natural. Você é espiritual, vivendo nesse mundo para liberar o poder de Deus aonde você estiver. Aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, ai, Kaline, eu estou com uma dor aqui, assim, está com dor? Vamos orar? Ah, não, mas isso é natural. Não, minha irmã, isso não é natural, não. Natural é o diabo. Se você está na igreja, é filha de Deus, você tem um poder sobrenatural que vai curar isso aí. Sabe, querido, nós precisamos deixar fluir as águas de vida. Aquela mulher samaritana, Jesus chegou perto dela ali no poço, que era impossível esse contato. E aí, pediu água, e ela disse, quem é você para estar falando comigo? E ele disse, não, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E aí quando Jesus começou a relatar a vida dela, ela disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. No mesmo instante que ela recebeu a revelação, ela não ficou parada. Às vezes a gente tem alguns...
jeitinho, né? A gente acha que uma pessoa nova convertida não pode pregar salvação para outra. Mas é o melhor tempo dessa pessoa pregar, porque ela está eufórica, ela está animada, ela está avivada, ela está querendo liberar aquilo que ela recebeu. Sabe, chegou um tempo, amado, que nós não vamos conseguir colocar o Espírito Santo na caixinha com as nossas ideias, porque o poder de Deus é bem maior e ele não fica em caixinha. Então eu estou dizendo, nós precisamos, e eu precisei aprender isso, porque eu achava que eu tinha que ter um jeitinho para fazer as coisas. Deus não precisa do nosso jeitinho, Ele só precisa da nossa boca para pregar. Se a pessoa vai receber, se não vai. E aquela mulher alcançou toda a cidade. Olha a fama de Jesus naquela cidade, porque a mulher automaticamente que ela recebeu o poder de Deus, eu preciso contar para todo mundo o que esse homem falou para mim. E ela saiu, olha, Jesus fez isso, Jesus falou assim, Jesus é esse, Jesus é o Messias. Nós temos que abrir a nossa boca e falar, ei, Jesus está voltando, porque o tempo está se esgotando. O tempo, se você não percebe, querido, você já viu que você acorda de manhã, em menos de 30 minutos, parece que o dia já acabou? Você faz coisa. É claro que não é 30 minutos, né, gente? Estou dizendo assim, porque parece que o dia já não rende mais. O tempo está se esgotando. E nós precisamos ser o agente poderoso de Deus nessa terra, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, e de pregar o Evangelho. Eu sei que vocês aqui em Campo Grande já têm feito muita coisa, mas isso é só o começo, porque vai entrar em uma velocidade sobrenatural, que a sua cabeça vai girar, e você não vai entender o que está acontecendo. Amém? Então nós precisamos, queridos, deixar fluir a fonte. Quantas fontes estão aí represadas dentro de você? Porque você se sente incapaz. Você acha que isso é só para os missionários? Que é só para a secretaria de evangelismo? Quantas fontes estão aí dentro de você travadas porque você trabalha e você diz, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso falar. Quem disse que você não pode? Talvez você está escutando vozes que não deve escutar e deixando de fazer aquilo que Deus ordenou você para fazer. Se prepara, porque vai chegar um tempo, já chegou, não vai chegar, já chegou um tempo que você vai começar a fazer coisas que nem você mesmo vai conseguir entender. Quando você menos esperar, você já está liberando o poder que há dentro de você, porque existe uma fonte, ela pode até ficar estagnada até um certo ponto, mas ela aumenta, e chega um tempo que ela transborda, e a fonte que está dentro de você precisa transbordar, porque vidas estão indo para o inferno, porque muitas vezes nós estamos nos acovardando, dizendo que a gente olha a pessoa bonita e diz, essa pessoa não precisa de nada não. Quem diz, querido, talvez ela é a pessoa que mais precisa que eu e você pregue o Evangelho. Sabe, eu tive uma experiência lá em Angola, e eu sou formada numa área, e quando eu tinha oportunidade que as pessoas pediam para mim fazer, eu acabava atendendo algumas pessoas lá. E aí chegou uma senhora toda bem arrumada para mim, pedindo para mim executar o serviço. E eu sempre colocava um louvor para atender a pessoa e tal. E aí, queridos, de repente ela começou a chorar. E eu fiquei assim, eu disse, o que é que essa mulher tem? E eu vi a lágrima dela escorrer aqui no cantinho do olho. Eu parei o que eu estava fazendo, eu disse, está tudo bem com a senhora? Ela... Minha filha, não está. Esse louvor está mexendo comigo. E aí ela contou o que estava acontecendo e eu comecei a pregar o Evangelho para ela e aquela mulher recebeu salvação. Porque, amados, eu entendi que eu sou fonte. E fonte, ela libera, ela transborda na vida de outras pessoas. Então nós não podemos pegar a fonte da palavra de Deus, que é tudo que eu e você tem aqui nessa terra, e ficar represada. As pessoas talvez
não é pelo muito ensinar. O evangelho de Deus é um evangelho simples. Só que às vezes quando nós vamos pregar a Jesus, nós queremos fazer a pessoa engolir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela não quer uma de Gênesis e Apocalipse naquele momento. Tudo que ela quer é uma palavra: Jesus te ama. Vem aqui, me dá um abraço. Ele é a fonte. Sabe? Jesus andou nessa terra, e quando a gente vai ver a vida de Jesus, a gente percebe como ele era simples naquilo que ele fazia. Como ele era rápido em fazer o que Deus estava colocando ele para fazer. Como ele era rápido em manifestar o poder de Deus. Jesus curou, ensinou, pregou, levantou discípulos, mas porque ele entendia quem ele era. Se ele não entendesse quem ele era, queridos, ele não tinha feito nada, mesmo ele sendo filho de Deus. Não é o fato da gente só receber a salvação. Nós precisamos receber e entender quem somos, entender o que nós carregamos. Sabe, Jesus é a nossa rocha. O mundo precisa de Jesus. O mundo está sedento de Jesus. E eu e você somos agentes de Deus. Eu sei que eu já falei isso, mas está isso gritando no meu coração. Eu e você somos o agente de Deus. Então, aonde a gente chega e coloca a planta dos nossos pés, nós somos resposta de oração na vida de pessoas. Aonde eu e você entramos, o reino de Deus entra. Aonde eu e você chegamos, o poder de Deus precisa se manifestar para que as pessoas no mundo vejam. Infelizmente, elas só estão atraídas pelos sinais. Mas a gente fica covardado em ter coragem de chegar e orar pela pessoa, impor as mãos nas pessoas. A gente não vai obrigar, a gente pede. Se ela deixar, a gente manda ver. Eu costumo dizer que a gente tem que ir com 2 pés no peito do diabo. Porque ele não está brincando de ser quem ele é. Voltando ainda de Minas Gerais, quando a gente via pela BR, eu vi uma igreja, queridos. Eu nem sei se eu posso falar o nome dela aqui. Eu vi uma igreja, queridos, que talvez você não queria ver. E aquilo mexeu comigo. Mexeu profundamente comigo. Porque eu disse, meu Deus, essa igreja existe assim, para todo mundo ver, aberto, escancarado. E nós estamos com medo de mostrar quem somos. Não, a partir de hoje eu era uma intensa, agora que eu vou ser mais intensa naquilo que eu estou fazendo. Porque o mundo não pode ser enganado. Ou eu faço bem o que Deus me chamou, ou eu vou brincar de ser quem eu sou. Nós não podemos brincar de ser filho de Deus. Deus não chama ajuntamento, Deus chama filho para alcançar uma multidão. Então, se eles têm coragem de escancarar, nós precisamos escancarar quem Deus é. Precisamos mostrar as mídias sociais, sim. Mídia social hoje não é luxo. É evangelho. Usada da forma certa. Você tem uma boa, e graças a Deus por essa igreja que tem. Nós temos uma mídia social maravilhosa, com foto, com vídeo no YouTube, tudo mais. Não é luxo. Pare de dizer, mas para que isso? Tudo está postando. Posta. Porque ele não está brincando de postar o que ele está fazendo. Nós não podemos brincar porque nós somos fonte. Do nosso interior flui. E fluir, queridos, fluir é ser liberado. Eu sei que tem outro significado no texto em português, no dicionário português, mas o que ficou mais forte dentro de mim é o fluir, é você liberar. Quando você flui, quando algo flui, está sendo liberado. Então, quem chegar perto, quem passar perto, o poder de Deus que está dentro de você vai fluir e vai alcançar as pessoas. Quem chegar perto de você vai receber, porque está sendo liberado. Então você não precisa ficar com medo.
Nós é que temos que ir para cima mesmo com tudo. Muito tempo a igreja ficou passiva, mas chegou o tempo da igreja ser agressiva. De ir mesmo para cima com tudo. Porque o tempo está se esgotando. Cada dia que passa está ficando mais curto, cada dia que passa está diminuindo. Eu não sei se você não percebe, mas eu tenho percebido isso, e um clamor grande de Deus para a salvação na vida das pessoas. Sabe, o grande avivamento é quando nós vamos deixar de fato o Espírito Santo fluir das nossas vidas de forma sobrenatural, que não é com louvores, que não é que talvez seja em um lugar que não tenha bateria, que não tenha teclado, que não tenha nada, mas tenha simplesmente um coração grato para ser o fluir de Deus naquele lugar e deixar se manifestar o poder de Deus. E ali as pessoas vão ouvindo, vão fazendo as coisas, e daqui a pouco está os céus se manifestando na terra. Eu não vou dizer que para você dentro da igreja é maravilhoso demais. Mas nós fluímos muito mais quando nós nos deparamos com alguém que está com sede. Jesus manifestou tantos milagres porque pessoas estavam sedentas e com sedes, clamando a Ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, se quiseres, olha só, gente, se quiseres, pode me curar. E Jesus disse, eu quero, seja curado. Eu e você carregamos esse poder. Aleluia. Eu e você carregamos esse poder de deixar fluir a fonte de água viva que há dentro de mim, dentro de você. Deixa fluir. Não retém. Não retém. Deixa fluir. Você carrega um manancial, um poder além do que o seu entendimento pode fazer. Deixa fluir. Seja o canal de Deus. Seja a fonte. O mundo precisa usufruir do poder que você carrega. Amém? Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.